Existem muitos lugares do planeta que foram construídos pelo homem e que, com o passar do tempo, foram vítimas de catástrofes ou então perderam a utilidade e foram simplesmente abandonados. Cidades ficam vazias, usinas nucleares permanecem desligadas, moinhos param de funcionar, hotéis são isolados e monumentos são esquecidos. Alguns demoram décadas para serem substituídos ou demolidos, outros bem menos tempo. E se o local não for reaproveitado, a natureza reconquista aquele espaço e transforma completamente o cenário. Apesar desses lugares estarem completamente abandonados, eles ainda conseguem ser incríveis. Só que também são todos bem arrepiantes. Quer conhecer alguns? Eu sou a Thalita Flores e descubra agora 6 lugares abandonados mais incríveis e bizarros do mundo. Número 1. Monumento Buzluza. No pico do Monte Buzluza, na Bulgária, existe uma enorme construção arquitetônica que foi construída em 1891 pelo regime comunista búlgaro para a realização de eventos secretos dos socialistas liderados por Dimitar Blagoev. Para a decoração do local, foram convidados mais de 60 artistas locais para colaborarem com a pintura de murais e milhares de voluntários ajudaram na construção. A renda para a compra dos materiais foi doada pelos habitantes e também pelo governo. O total se aproximou dos 7 milhões de euros e esse processo demorou quase 7 anos para ser finalizado. Com o fim do comunismo búlgaro, em 1989, o local perdeu sua utilidade. Em 1991, o monumento foi cedido ao Estado, com o fim do Partido Comunista. Só que hoje o local está completamente abandonado e vandalizado. Número 2. Cidade Fantasma de Craco. Quando pensamos na Itália, o cenário é sempre belíssimo. Só que mesmo com toda a sua beleza, sua culinária, sua cultura e sua história, existe um lugar que foi esquecido e abandonado, a cidade de Craco. Existem mais de 2.000 anos de história registrados nas pedras das Casas de Pedras. No início, a cidade era apenas uma pequena aldeia, mas com o passar do tempo, a prosperidade com a agricultura cresceu e o número de habitantes também. O progresso econômico durou por muitos anos, mas em 1963, a cidade sofreu os efeitos de um forte terremoto. E como o solo argiloso não era resistente para manter as construções firmes, grande parte das casas desabaram. Aos poucos também passaram a ocorrer violentos deslizamentos de terra, por causa de uma falha na construção de um aqueduto nos anos 40. As pessoas começaram a buscar outros lugares para viver, com a situação decadente da cidade. Número 3. Hotel del Salto. No alto de um penhasco, na cidade de Soacha, na Colômbia, existe uma construção que mais se parece com uma mansão mal assombrada dos filmes de terror, já que ela está sempre coberta pela névoa e abandonada há mais de 20 anos. Esse lugar já foi um lindo hotel de luxo, construído em 1928 para turistas que desejavam conhecer a natureza local. Após a criação de uma hidrelétrica próximo dessa região, a circulação de pessoas foi diminuindo até o hotel precisar ser fechado. Seu aspecto aterrorizante criou o rumor de que muitas pessoas iam para lá com a intenção de cometer suicídio. Essa lenda cresceu e muitos passaram a acreditar que o Hotel del Salto se tornou um lugar amaldiçoado. Após 26 anos abandonado, uma ONG e uma universidade decidiram abrir as portas do hotel e transformá-lo em um museu, com a intenção de valorizar a região novamente e quebrar a má fama que o local adquiriu. Número 4. Última casa da Ilha Holland. A Ilha Holland está localizada na Baía de Chesapeake, próxima da Holanda. Há muitos anos, essa ilha tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento e 2 de largura. Era habitada por pescadores e agricultores. Só que, ao longo do tempo, com as águas do mar subindo cada vez mais e o terreno afundando, isso apresentou grande insegurança para os moradores locais.
Por isso, a maioria precisou abandonar a ilha e buscar moradia no continente. Em 1918, uma forte tempestade tropical atingiu esse local, destruindo todas as construções que ainda buscavam se manter firmes no solo. A água subia cada vez mais, escondendo casas, igrejas e lojas sob a água gelada do mar. O que restou foi apenas uma pequena mancha de areia no meio do mar e uma casa de madeira, que se manteve por mais de um século inabalável. Em outubro de 2010, ela não resistiu aos fortes ventos e desabou. Número 5. Cidade de Pripyat. Você já deve ter escutado bastante histórias sobre a tragédia de Chernobyl, em 1986. Os quase 50 mil moradores da cidade de Pripyat, vizinha à usina na Ucrânia, foram as pessoas que acompanharam o terror de perto e viram todo o sofrimento se alastrar por cada casa e esquina da cidade. Após a tragédia, Pripyat teve de ser completamente abandonada. De acordo com Greenpeace, cerca de 93 mil pessoas morreram ou ainda vão sofrer sérios problemas de saúde com as consequências do material radioativo. Essa catástrofe liberou 100 vezes mais radiação do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Hoje a cidade está completamente abandonada de pessoas, mas não de animais. Muitos lobos costumam caçar entre os enormes prédios e vários javalis buscam comida nos entornos do parque de diversões abandonado. Número 6. Aldeia de Kayakói. Em um lugar no sudoeste da Turquia, há centenas de anos, milhares de pessoas viviam em uma cidade grega chamada Livisi, mais conhecida hoje como Kayakói. Estima-se que a construção dela foi realizada no século XVIII e quando esteve no seu auge, o número de habitantes se aproximava dos 20 mil. Durante a guerra greco-turca, que durou até 1922, milhares de gregos foram massacrados pelos turcos. Muitos tentaram fugir, outros foram deportados à força, e isso já reduziu potencialmente o número de habitantes da cidade. Para piorar a situação, em 1957 ocorreu um terremoto de magnitude 7,1, e isso foi o suficiente para destruir grande parte dos edifícios e casas da cidade. Hoje ela se mantém preservada como um museu e um monumento histórico. O local permaneceu desde o terremoto completamente abandonado. Mas nos últimos anos, alguns agricultores orgânicos e artesãos começaram a ocupar a cidade. Talvez este seja um novo início para o lugar que um dia esteve repleto de vida. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!